embaixo. Nossa. Esse devia tampar até o culote, né? Isso. Eu gostei, Rafa. Acho que eu vou ficar só de corselet agora, ó. E sabe o que é confortável? A gente se mexe bem, não fica dura, não. Deve ser bom pra fazer dança do ventre. Aqui. Deixa eu soltar só mais Quer, mamãe? Eu não vou tirar. Eu tô ouvindo, sim. Ó. Ficou bonito, né? Ficou bonito, né? Olha, achei lindo. Pra fazer dança do ventre deve ser bom também. Porque ele ajuda a me movimentar, ó. Esse era preso de que jeito? Perfeito. Não era com ganchinho, não, né? É o mesmo fecho? O fechamento é o mesmo. Eu achei que fosse um outro tipo de fecho. Não, Deixa eu pedir só pra ela virar um pouquinho de frente pra gente poder ver como tá ficando, ó. Aqui. Ah, esse deve ser incômodo. Porque esse aperta desde lá de baixo, ó. E é embaixo do busto mesmo? É embaixo do busto. Ah, mas vai ficar bonito também, ó. Porque nesse período da moda, os seios tinham que ficar baixo. Na era vitoriana, o seio tinha que ficar mais alto para aparecer no decote do vestido. Puxar meu vestido, porque os meus estavam quase à mostra. Tem que só controlar isso. Aperta bem. E esse bem, ele pode... Até que ponto que a gente sabe que está apertando... Fica firme, porém confortável. Então, o teu corpo te diz, se você apertar demais o corset, em pouco tempo você já vai sentir a circulação comprometida. Sentir dormência na região do quadril, das pernas. Então, assim, é difícil a pessoa se prejudicar, porque o corpo dá o alarme. Começou a sentir que a circulação está indo direito, senão que você apertou demais. E assim, sem contar que você sente o desconforto, né? O corset hoje em dia não é feito para ser desconfortável. É sim feito para ser justo, você sente uma pressão na cintura, mas desconforto não. Você quer saber? Eu senti mais desconforto já numa calça jeans muito apertada do que nisso. Por incrível que pareça. Parece que a calça jeans apertada só te segura o movimento. Mas o corset, ele segura o movimento, mas você consegue respirar normal. E a calça jeans apertada demais, eu não sei porquê, eu não respiro direito. Pode ser um problema meu, mas é difícil com uma calça que te espreme aqui embaixo. Pois é, e não traz nenhum benefício para o corpo feminino, né? Bem pelo contrário, não é só de um jeito completamente errado, né? Modela de um jeito errado e para a fisiologia da mulher a calça não é mais indicado. E esse leva mais tempo para a gente amarrar, porque são muitas amarrações, longo, né? Até o quadril. Até o quadril. E ele acho que segura o culote um pouquinho, né? Não é o caso dela, da Rejoice, mas... Só hoje em dia ele é um pouco mais incômodo. Pra você sentar, pra usar, pra combinar com as roupas. Olha que... Nossa, olha essa cinturinha! Gente, olha isso! Parece que ela tem 22 de cintura. Bonito, né? Lindo! E você cria também peças diferentes? Sim, sim. A intenção é justamente essa, trazer o corset para o guarda-roupa da mulher atual. De acordo com a moda, com o que a mulher gosta? Sim, eu busco mais seguir o corpo da pessoa, o que vai ficar harmonioso nela, do que seguir tendências da moda. Lógico que a gente dá uma pitada. Uma renda, um bordado. Exato, a gente traz para a atualidade, mas sempre respeitando em primeiro lugar a silhueta da cliente. Qual destes que você trouxe, que você acha que ficaria legal pra gente colocar... Dá pra tirar o seu, não? Dá, Priscila? Pra colocar na Priscila, que é mais cheinha, como muitas mulheres brasileiras, pra gente ver como fica. Qual que você acha que ficaria legal nela? É que todos eles eu trouxe... Menores? Não, mas ela tem a cintura bem pequena, tem fininha. Então a gente consegue colocar esse daqui. E tem bastante espaço atrás, né? Que ela tá toda de preto também. Vai ficar bonito. Mas apesar que esse seu de oncinha ficou lindo, né? Olha. E você criou especialmente pro corpo dela esse? Sim, esse corset foi feito pra ela. Tá certo? Você segura pra mim. Tinha oncinha também. Ficou muito levinho, que você vê com sandália igual até. Muito bonito. E ele tem um fechamento, ó, que por dentro não machuca, gente. Ele fica bem certinho, ó. Você não sente absolutamente nada de pressão do botão, nem na hora que começa a apertar atrás. Vamos ver como vai ficar o outro. Quantos modelos você tem? Você faz uma ideia, Cíntia? 12 ou 13. 12 ou 13?
Geralmente é o tempo que demora pra ficar pronta, é o tempo que eu já penso em outro. Quando eu busco, eu já encomendo outro. Então a sua próxima aquisição em corcelê, como será? É um que eu vou usar no meu casamento. Ah, você vai se casar com corcelê? Eu sou casada, não sei se eu vou casar na igreja. É um especial Pro casamento. E vai ser um corcelê bem diferente. Não vamos falar como é, porque senão acaba o encanto, né? Ele é muito bonito. E o seu marido gosta de te ver com corcelê? Adora. Ele vai junto, ajuda a escolher. É mesmo? Ajuda a dar palpite, o que fica bom? Com certeza. Ele veta o que eles não O que não gosta, ele fala, esse aí já tá É demais. verdade. Não, até ele gosta. Os mais decotados, tudo. Mas assim. Tem uns que ele não gosta muito, que não agrada. De gosto mesmo, mas não por decote. Ah, esse ficou bonito também, gente. Agora na hora que fechar... Devia inventar um desse pra homem, perder a barriga, né? Tem. Tem pra homem? Tem corcelê pra homem, chefe? Tem, mas homem geralmente tem menos interesse em cuidar dessa parte. Ai, olha aí, tem pra perder a barriga. Porque aí, já que você vai acostumando o corpo a deixar a barriga pra dentro, depois de um tempinho você já tá seco. Olha, legal isso. Devia inventar um pro braço, porque aí a gente usava pra dormir com o braço fino. Olha que lindo que ficou. Apesar que eu gostei mais do de oncinha. Parece que tinha, né? Esse modelo aqui também é um modelo lingerie. Pra usar normalmente por baixo da roupa, né? E este aqui, ó, tipo este. Já tem, olha. Este corset, ele tem uma cintura muito, muito pequenininha. É corset ou corcelê? Corset. Corcelê é a imitação do corset atual que a gente está acostumado, lingerie, aí é corcelê o nome correto. Este é corset. Corset, o espartilho, na verdade, seria a tradução correta para o português. Mas eu evito usar o termo espartilho porque está todo mundo acostumado a relacionar espartilho com a peça de lingerie que não tem nada a ver com isso, que não é estruturada, que não muda o corpo. Então, eu prefiro usar o nome original em francês, que é corset. Corset. E este, a cintura é muito fininha? Este eu acho que só eu ou a Rejoice. O seu dá pra colocar? Dá? Eu posso tirar aqui. Eu tiro pra você. Já que eu não tô fazendo nada, eu te ajudo. Que eles amarraram aqui junto com... Ah, não, soltei. Com um fio. E você faz... segura a fichinha pra mim, por favor, é mais fácil. Eu seguro aqui também. E você faz em quanto tempo um corset? Bom, corset é uma peça mais complexa. Dependendo do modelo, podem levar até 3 dias para 3 ficar dias? pronto. E você imaginou que um dia você trabalharia fazendo corset? Ou não? Na verdade, não. Era um hobby. Era e aí um tanta hobby, gente foi sempre pedindo. Exato. Eu comecei a fazer para os amigos, por insistência, assim, porque não tinha aqui no Brasil, né? Então as pessoas me viam usando e achavam que era importado. Falavam, nossa, onde você conseguiu? E quando eu falava, não, eu fiz. Ninguém aí acreditava. começava assim, não, você está brincando. Fecha Ó, por baixo ou por cima? Não, é aqui, ó, no meio. Eu consigo. Só isso? Só isso. Gente, eu ia começar a puxar de cima para baixo, de baixo para cima. Só 2 fiozinhos? Isso. Eu achei que a gente precisasse sempre de alguma amiga para ajudar a fechar. Não, imagina. Que ideia boa. Olha! Gente, que bonito que ficou. Muito lindo. Olha, deixa eu mostrar aqui de frente pra gente ver. Ficou muito bonito, deixa eu ver. Nossa, olha que lindo. Muito pequenininho, muito lindo. Bom, quem quiser conhecer seus trabalhos, quem quiser saber um pouquinho mais de corset também, pode entrar em contato contigo? Claro. O telefone da Cher é 0 operadora 11 3884 7984 3884 7984. Queria agradecer a participação de vocês, lindas. Tira pra mim, por favor, porque senão eu vou acabar ficando com ele até o final do programa e você vai ter que ficar parado esperando pra eu tirar o corset. Lindo, né? Olha, mas você ficou bem. Eu adorei. Ai, agora eu não vou gostar das minhas banhas, tudo caindo. Olha, você já vai sentindo, vai afrouxando. Banha, imagina. Menina, mas que isso diminui bastante. Ele segura tudo no lugarzinho. Olha. Ai, mas eu acho que eu preferia preço. Obrigada, viu? Parabéns, muito lindo.